Olá, crianças! Como vocês estão? Eu estou bem, estou aqui na minha casa, me cuidando da minha família e estou com muita saudade de vocês. Hoje eu estou fazendo mais uma aula para vocês e nós vamos estudar a lição 6 do nosso livro de ensino bíblico. Ela fala assim: Deus é justo. Eu sou também? Aprenda com o rei Belsazar. Então hoje eu vou falar sobre justiça. Nós veremos a justiça de Deus imposta na vida de Belsazar, rei da Babilônia. Mas quem era realmente Belsazar? Vocês lembram que um dia, no início do ano, na escola, eu contei uma história na sala de aula sobre Daniel e seus amigos? Alguém lembra? Nós vimos que o rei Nabucodonosor havia instruído que todas as pessoas deveriam comer apenas as comidas que ele oferecia. Mas Daniel e seus amigos não acharam certo comer aquela comida, já que ela era também oferecida a ídolos. Dessa forma, ele e seus amigos comeram apenas comidas saudáveis ao invés de comer a comida do rei. E assim, depois de 10 dias, eles ficaram muito mais fortes e saudáveis do que aqueles que tinham comido a comida oferecida pelo rei. O rei Nabucodonosor, ele não agia de maneira justa. E ele também não servia ao Senhor, obedecendo a Deus. Por isso, Deus o afastou do seu reinado. Se alguém tiver curiosidade e quiser ler o que aconteceu com Nabucodonosor quando ele foi afastado do seu reinado, vocês podem ler lá no livro de Daniel, capítulo 4. Lá conta bem direitinho o que aconteceu com Nabucodonosor. E assim, quando Nabucodonosor foi afastado do reinado, entra Belsazar. Belsazar, sendo filho de Nabucodonosor, foi colocado como rei quando seu pai foi afastado. Novamente, o filho não agiu muito bem. Ele agiu tão mal quanto o pai havia agido. Belsazar também não agiu conforme a vontade de Deus. Ele fez coisas injustas que não agradam nem um pouquinho a Deus. Ele foi arrogante e não foi nem um pouco humilde. Então, é sobre esse Belsazar, filho de Nabucodonosor, que nós vamos falar hoje. Essa história, ela está relatada no capítulo 5 do livro de Daniel. Isso aconteceu muito antes do nascimento de Jesus, por isso está no Antigo Testamento. Numa certa noite, o rei Belsazar convidou 1000 autoridades do país para uma festa que ele daria e começou a beber vinho com eles. Depois que eles já haviam bebido bastante, ele mandou que buscassem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Quando trouxeram os copos de ouro, todos começaram a beber vinho neles e louvar e adorar deuses de ouro, prata, pedra, madeira e bronze. Eles estavam louvando a muitos deuses, mas não estavam louvando ao Senhor, o Deus que realmente recebe o louvor. De repente, algo muito misterioso aconteceu. Apareceu uma mão que começou a escrever na parede do salão. Quando viu essa mão, o rei Belsazar não sabia o que pensar. Ele ficou pálido, começou a tremer da cabeça aos pés, de tanto medo que ele ficou. Depois, começou a gritar, pedindo que chamassem os adivinhos, sábios e astrólogos para explicarem o que significavam aquelas palavras que aquela mão misteriosa escreveu. Belsazar prometeu que aquele que soubesse explicar o que estava escrito na parede
seria recompensado com roupas e adereços de valor e se tornaria a terceira autoridade mais importante no seu reino. Todos os sábios foram até o salão, mas ninguém soube explicar o que aquelas palavras significavam. Belsazar, então, ficou com mais medo ainda. Então, a rainha mãe entrou no salão e, lembrando de Daniel, ela falou, Daniel, ele fez várias coisas quando Nabucodonosor era rei. Então ela indicou ele como sendo alguém inteligente e sábio para interpretar aquelas palavras. Belsazar então mandou que chamassem Daniel e assim fizeram. Quando Daniel chegou, Belsazar o falou: se você puder interpretar e explicar o que essas palavras significam, eu lhe recompensarei com objetos de valor e você se tornará a terceira pessoa mais importante do meu reino. Daniel disse que não iria aceitar aqueles presentes do rei, mas ele iria interpretar aquelas palavras. Então começou a explicar: Belsazar, você viu o que seu pai fez e as injustiças que ele cometeu sendo arrogante e orgulhoso. E você, Belsazar, continua fazendo as mesmas coisas que seu pai fez. Mesmo que você viu que Deus afastou Nabucodonosor do seu reinado. Agora, você usou os copos de ouro do templo de Deus, tomaste vinho neles, adorando a deuses de ouro, prata, pedra, madeira e bronze. Esses deuses que não ouvem e nem sabem nada. Tu não destes glória a Deus, aquele que realmente tem o poder em mãos. Por isso, Deus mandou que essa mão escrevesse essas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essas palavras significam que Deus contou o número de dias do seu reinado e agora escolheu terminá-lo. Com isso, seu reino será dividido em duas partes. Naquele momento, Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de valor, colocassem uma corrente de ouro em seu pescoço e daquele momento em diante, Daniel seria a terceira autoridade mais importante da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Então, com essa história, nós podemos ver a justiça de Deus sendo imposta, primeiramente na vida de Nabucodonosor, quando ele foi afastado do reinado, e depois também na vida de Belsazar, que adorou a deuses e não adorou o verdadeiro Deus que tem todo o poder em mãos. Deus tirou primeiramente Nabucodonosor do reinado e depois também tirou Belsazar do reinado por causa da sua falta de humildade e sua arrogância. Deus foi justo tanto com Nabucodonosor quanto com Belsazar. Então, essa história nos ensina que Deus, ele vê todas as coisas e ele vê cada coisa que nós fazemos. Ele é justo e assim como ele agiu com justiça na vida de Belsazar e de Nabucodonosor, ele também age com justiça, tanto para o bem, mas também para com o mal. Então, essa é uma reflexão para a gente e eu espero que vocês tenham gostado dessa história, né? E que a gente realmente possa aprender muito com essa história, né? Então, um grande abraço para vocês e um beijo. Saudades!